dessa maquiagem, que é um olho preto esfumado usando uma sombra. Gente, uma sombra só, não tem como vocês não conseguirem fazer. Eu sei que tem bastante gente que tem dificuldade em fazer olho preto esfumado, mas com essas dicas que eu vou dar pra vocês, vocês vão conseguir fazer. É muito fácil, vocês vão ver que é bem rapidinho de fazer. Tem alguns truques pra gente conseguir fazer o esfumado, mas eu mostro tudo no vídeo. Então se você quiser aprender essa maquiagem, é só continuar assistindo. Bom, gurias, então vamos começar essa maquiagem. E agora tu não tem desculpa pra dizer que tu não consegue fazer um olho preto. Porque um olho preto usando uma sombra só é muito fácil, eu não fiz nem delineado justamente pra não dificultar. Então se tu ainda não sabe fazer um olho preto, agora tu vai aprender. Então vamos começar. A primeira coisa que eu vou fazer é aplicar um corretivo em toda a pálpebra, pra que a gente consiga fixar bem a sombra aonde a gente quer que ela fixe. Então eu vou usar esse corretivo aqui da Tracta, mas pode ser qualquer corretivo que tu tenha em casa. Então a gente vai aplicar o corretivo em toda a pálpebra. E aí a gente vai dando batidinhas com o dedo. A gente tem que espalhar bem esse corretivo, porque onde o corretivo ficar acumulado, vai ficar a sombra acumulada, tá? Como a gente vai trabalhar com uma sombra preta, eu vou indicar pra vocês, façam o olho e depois façam a pele, tá? Mas aqui, como eu já tinha gravado um vídeo antes, eu já quis aproveitar a pele que eu tinha deixado pronta. Quando é um olho muito escuro, sempre faz o olho primeiro e depois faz a pele. Mas se por um acaso tu já tá com a pele pronta, de repente tu vai aproveitar aquela maquiagem do dia pra usar à noite, pega um pó, um tom mais claro do que a tua pele. Se tu não tiver, pode ser mesmo que tu usa na pele, mas o mais claro é ideal. E aí tu vai aplicar aqui, ó, e vai deixar bastante pó, pra quando a gente for limpar fica mais fácil. Vai ficar meio estranho, mas é assim que dá certo. A sombra que eu vou usar é a preta da Quem Disse Berenice. Pode ser qualquer sombra preta que tu tenha em casa. Então eu vou usar com uma esponjinha, justamente pra mostrar pra vocês que vocês não precisam ter um pincel pra aplicar a sombra, vocês podem usar com a esponjinha mesmo. Eu pego essa sombra, eu faço assim, ó, e eu dou uma batidinha aqui, pro pozinho da sombra não cair todo na minha pele. Ele vai cair o excesso aqui, e aí eu vou aplicando na pálpebra. E a gente vai aplicando, ó, dando batidinhas pra que essa sombra pigmente bem. Como o preto é um pouquinho difícil e a gente tá usando um corretivo embaixo, que a gente não vai usar primer nem nada, então a gente vai ter que ficar aqui aplicando a sombra, depositando ela pra ela fixar bem. Ó, não precisa que ela fique preta, bem perfeita agora, porque depois, conforme a gente for esfumando, vocês vão ver que a gente vai ter que ir acrescentando o som. Então só faz mais ou menos pra ti já ter uma noção. Mas ó, bem aqui onde a gente tem o côncavo, a gente vai subir um pouquinho com essa sombra. Mas é bem pouquinho, tá? A gente não vai aplicar a sombra logo aqui em cima, porque depois vai ficar mais difícil de esfumar. Gurias, agora que eu fui ver que a luz tá bem estourada. No vídeo, assim, eu tô com a cara bem branca, mas na verdade não tá branca, até meu rosto tá um pouco mais moreno do que o corpo. Então eu dei uma fechadinha na janela, não sei se vai adiantar aqui, parece que tá melhorando, porque tava parecendo muito branco, né? Mas acho que agora vai ficar bom. Pra fazer todo o côncavo e fazer a transição, a gente vai usar um pó, um tom mais claro, que é o mesmo princípio que a gente usou naquela outra maquiagem que eu fiz, marrom, usando uma sombra só. Aquela era um pouco mais dia, e essa já é mais pra noite. Mas assim, a gente vai usar um pó, um tom mais claro. Se tu não tiver, pode ser o mesmo pó que tu use no rosto, ou uma sombra clarinha, mas aqui a intenção, como era usar uma sombra só, então eu vou usar o pó, aproveitar ele pra gente fazer a transição. Então eu vou pegar, esse aqui é um da Vult, a cor 02, que é o tom mais claro, que é o tom que eu ilumino aqui abaixo. Vou pegar com esse aqui da Macrylan, mas pode ser uma esponjinha também, tá? Então eu vou pegar um pouquinho desse pó e a gente vai aplicar aqui, ó, logo abaixo da sobrancelha. E aqui a gente pode aplicar o pó, não tem problema, ó. Passa bem aqui nessa parte onde a gente não aplicou sombra. E aí tu já vai vir um pouco dessa sombra e tu vai aplicar aqui, ó. Bem aqui no côncavo, onde a gente aplicou um pouquinho da sombra preta, que tá um pouco cinza, que a gente não aplicou muito. E aí agora eu vou pegar um pincel, esse aqui é um pincel da Mary Kay, tá? Um pincelzinho de esfumar. Eu vou pegar esse aqui porque ele é mais durinho, mas pode ser qualquer pincel que tu tenha em casa. Essa parte realmente é um pouco mais difícil de fazer com a esponjinha, tá? Esfumar, principalmente o preto. Então agora aqui, ó, a gente vai ter que ter bastante calma. Por quê? Essa parte é a parte mais chata da maquiagem. A gente vai ficar aqui fazendo movimentos de vai e vem até a gente conseguir esfumar toda essa sombra. E aí, se tu for achando que tu tá pegando um pouco de preto e tá sujando um pouco a tua maquiagem, vai sempre limpando o teu pincel pra que ele não fique sujo de sombra. Esse pincel não tem nada de sombra, tá? Eu tô usando ele limpinho. Então agora aqui a gente vai ficar esfumando pra criar uma transição dessas cores. Aí nessa parte, o que vai acontecer? Vocês vão ver que assim, ou tu vai notando que tu tem que botar um pouco mais de pó, se tu acha que a tua maquiagem tá um pouquinho mais escura, ou tu vai colocando mais preto se tu acha que ela tá ficando mais clara, mais acinzentada. E aí a gente vai construindo esse esfumado assim. Então agora eu vou vir novamente com a sombra preta e vou depositando. Então eu vou depositar aqui, que na pálpebra móvel a gente pode colocar mais, que é onde a sombra vai ficar mais preta. E eu já vou subir um pouquinho aqui, ó, e vou sujar um pouquinho esse meu côncavo.
E aí agora eu venho novamente com o pincel e vou esfumar. Ó, agora eu vou pegar um pouquinho mais do pó e vou aplicar aqui em cima. E aí vou fazendo movimentos de vai e vem para criar um degradê dessa cor. E aí eu já vou aproveitar e vou passar esse pó aqui, ó, nessa partezinha interna, pra gente criar também como se fosse um ponto de luz, que a gente não vai usar nenhuma sombra mais clara, mas a gente vai criar esse ponto de luz aqui. Ó, agora por enquanto a gente vai esquecer aqui essa parte do olho e a gente vai passar pra parte de baixo. Vou pegar uma esponjinha e vou limpar aqui todo esse pó que a gente aplicou com a própria esponjinha do pó e eu já vou arrumando aqui. Vocês vão ver que quando a gente coloca os cílios postiços, a gente tem uma noção maior de como vai ficar a maquiagem. Eu vou ter que usar um lápis preto, porque na linha d'água, se a gente aplicar o pó, ele não vai fixar e ele vai incomodar o olho. Então a gente vai usar o lápis só mesmo na linha d'água. Mas dá pra gente já vir com o lápis e borrando aqui fora, pra gente poder fazer essa transição do preto. Então eu vou pegar esse lápis aqui que é da Toque de Natureza e vou passar na linha d'água. Dá pra aplicar o lápis claro, tá? O lápis nude, aquele que eu sempre uso. Mas como é uma maquiagem preta, eu achei que ficaria mais bonito passar o lápis preto também. E aí agora eu vou pegar um pincelzinho de precisão. Eu vou usar esse aqui da Mary Kay, ó, que é aqueles pincel que são bem chatinhos. Mas aí tu pode usar a esponjinha também, só que esse pincel ele é um pouquinho mais preciso pra fazer. Então eu vou vir e vou aplicar um pouco da sombra preta. Também eu vou dar batidinhas pra não cair muito pozinho. E aí eu vou aplicar a sombra aqui nos cílios inferiores, onde a gente esfuma o marrom, esfuma o preto. Então a gente vai aplicar. Isso aqui é opcional, se tu não gosta, não precisa fazer. Mas eu acho que a maquiagem fica mais bonita. E aí aqui nessa região, ó, bem aqui abaixo, eu vou dar uma esfumadinha com um cotonete mesmo. A gente vai dar uma suavizada nesse preto. Normalmente a gente usa uma sombra marrom, uma sombra um tom mais claro, que a gente não vai usar. Então a gente vai vir e vai esfumar aqui. Agora que eu já fiz essa parte de baixo, eu vou vir novamente com o preto e vou pigmentar bem ele aqui em cima. Vou dando batidinhas e vou pigmentando. Ó, como eu falei pra vocês, a transição das cores pra gente poder fazer o esfumado, ela é bem demorada, tá? A gente vai indo adicionando um pouquinho de cor, porque se a gente colocasse muito preto aqui logo de cara, depois é muito mais difícil de tirar o preto do que a gente adicionar. Então a gente vai colocando pouquinho e vai esfumando. É bem importante a gente colocar bastante sombra aqui próximo aos cílios, porque a gente não vai aplicar delineador. Tu pode fazer delineador, pode pegar o próprio lápis que tu passou na linha d'água e tu pode passar pertinho pra não ficar com nenhuma partezinha branca. Agora eu vou pegar novamente o pincel, ó, e vou esfumar aqui, pra deixar um pouquinho mais preto. Aí a gente vai igualando ao outro olho. Como a gente já criou aquele cinza de transição, fica bem mais fácil de fazer, ó. Agora eu vou aplicar máscara de cílios embaixo e em cima e já vou colar os cílios postiços. Eu já tenho vídeo aqui no canal mostrando como colar os cílios postiços, então eu não vou nem colocar essa parte. É só tu clicar aqui em cima e assistir se tu ainda não assistiu. Bom, Graça, então agora que eu já coloquei os cílios, normalmente eu venho e aplico, aqui onde ficou a colinha, eu venho com um delineador líquido e aplico por cima pra tapar aquela colinha. Como aqui a gente não vai aplicar o delineado, eu vou usar a mesma sombra. Então eu vou pegar a esponjinha e eu vou vir aqui, ó, e vou aplicar bem em cima, ó, da colinha. Já vou pintar essa colinha, na verdade, com essa sombra. E aí eu venho e vou acrescentando mais sombra aqui onde ficou faltando. No início, quando a gente começa a fazer, parece que não vai dar certo, né? Olho preto é sempre assim. Quando a gente começa a fazer, a gente acha que vai ficar tudo borrado, mas depois que a gente coloca máscara de cílios, coloca cílios postiços, quando a gente finaliza o olho, a gente vê que ele fica bom. Porque o preto, ele acaba ficando muito estranho na pele. Então, quando a gente começa a construir a maquiagem preta, parece que ela sempre vai dar errado. Mas no final, vocês vão ver que sempre vai dar certo. E outra, não tem desculpa, porque essa maquiagem é muito fácil de fazer. Dizendo que ela é bem rapidinha, a gente só precisa treinar um pouquinho, esfumar ela. Se tu já consegue esfumar bem a maquiagem, tu vê que tu vai conseguir fazer ela bem tranquilo. O contorno eu vou usar esse duo aqui da Elf, mas, como eu já falei pra vocês, pode ser um tom mais escuro do que a tua pele. Um tom não, um pó bem mais escuro do que a tua pele. Eu vou usar esse pincel aqui da Mary Kay, eu vou usar esse aqui, ó, esse bronzer aqui. Eu vou pegar um pouquinho, ó, e vou passar aqui bem no ossinho. Aí eu vou pegar esse mesmo rosinha aqui, Dudu, e aí eu vou pegar um pincelzinho de blush e vou passar bem pouquinho aqui, ó. Só pra dar um arzinho um pouquinho mais de saúde, mais rosadinho. E agora eu vou usar o iluminador da Toque de Natureza, esse aqui. Se tu não tiver iluminador, tu pode usar uma sombra cintilante. Uma sombra que tu tenha branquinha, cintilante, ou meio perolada, assim, meio douradinha, tu pode usar ela também como iluminador. Então eu vou pegar um pouquinho aqui, ó, a gente vai aplicar aqui e a gente vai fazer um C, ó. A gente aplica aqui. Não sei se tá dando pra ver no vídeo, gente, mas esse iluminador é muito bonito. Ele dá um brilho muito bonito na maquiagem. E eu gosto dele porque ele é baratinho, né? Eu paguei, eu acho que 23 reais, 26 reais nele, então vale super a pena. E a gente vai aplicar aqui, pontinha do nariz, e aqui um pouquinho na boca. O batom que eu usei é o Modest da MAC, eu vou aplicar só um pouquinho aqui.
Bom, gurias, então a maquiagem de hoje é essa. Eu espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. Não esqueçam de curtir o vídeo aqui no YouTube, de se inscrever no meu canal e de me seguir nas redes sociais. Eu deixo todos os endereços aqui abaixo. Então um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!